Ele é um dos mais importantes e mais premiados artistas da Paraíba, tem 45 anos de atuação aí. Nosso convidado é o Fred Svendsen. Seja bem-vindo ao Happy Hour. Obrigado. E esse nome, Fred? A gente estava conversando aqui sobre a origem do nome dele, né? É um nome diferente. O meu nome é o seguinte, eu sou paraibano, né? Mas meu avô é dinamarquês. Então ele veio para cá no século passado e ele viveu e morreu aqui. Meu avô era dono dos cinemas da Paraíba todinho. Então é uma figura. Você então cresceu muito nesse conhecida. cenário de cultura, então, né? De cultura, é. E Eu tenho, minha tia era cantora, né? Meu avô trabalhava com cinema. Eu tenho parentes que são músicos eruditos. Então eu trouxe no sangue já essa. E estamos aqui no nosso cenário com um quadro que o Fred trouxe especialmente para este programa. Vamos mostrá-lo aí. Que quadro é este, Fred? Tem um nome, né? Esse tem. É Yellow Uma, né? Yellow é uma mulher Woman. amarela. Que é a Mulher Amarela. Você se inspirou em quê? O que ele retrata aí? Olha, é o seguinte, o meu trabalho ele é expressionista, né? Eu acho que você já notou e as pessoas que me conhecem há mais tempo. Então, eu sempre tento pautá-lo por essa linha do expressionismo, né? Então, ela representa uma mulher, só que ela é diferente do que a gente está acostumado a ver pelo meu estilo, né? A minha escola é essa, é o expressionismo. Expressionismo, né? Expressionismo fantástico. O nome, assim, como é que começou a tua história mesmo, assim? Como é que foi esse início? Foi como artista plástico? É interessante essa sua pergunta, porque é o seguinte, eu comecei, na verdade, como ilustrador de jornais, né? Então, eu ilustrei muitos jornais aqui, ilustrei jornais de fora do Rio de Janeiro e muitos livros. Eu fui um grande ilustrador do livro nos anos 70. Seu nome é muito ligado ao jornalismo paraibano, né? Quando a gente vai ler sobre a história do jornalismo, a gente vê muito Fred Svendsen. Fred Svendsen é um nome que tem essa repercussão também em várias... Você vai passeando por isso daí, né? Exato, porque eu trabalhei muito com isso. E você ilustrava o quê, por exemplo, quando começou? Olha, eu ilustrava... eu sei que eu posso dizer porque não tem... É um jornal mais antigo da Paraíba, que é o jornal A União. A União. Né? E eu ilustrava o Correio das Artes. Então, nos anos 70, comecei lá e eu tive um grande prazer de ilustrar esse jornal, porque ele conseguiu continuar vivo. O único suplemento literário que conseguiu sobreviver foi esse, o Correio das Artes, e um jornal de Minas Gerais. Então, era muito comum a gente pegar texto de grandes escritores brasileiros, como Nélio da Pinhon, Afonso Romano de Santana, não é? Até o próprio Carlos Drummond de Andrade. Todas essas pessoas mandavam contos para o Correio das Artes, porque só existia esse veículo literário. E eu ilustrava. Você já fazia parte... Você é daqueles que coleciona? Você coleciona esse material? Olha, eu até guardei. Guardou muita coisa assim? Guardei muito. Porque é até complicado a gente colecionar jornal, porque ele vai se... mas eu guardei muito Mas você tempo. tem muitas coisas guardadas. Tem muitas coisas guardadas, né? Porque é a minha história, né? Porque são 45 anos de trabalho, né? E o artista ele não tem uma carteira de trabalho, né? A carteira de trabalho é o que ele guarda da vida dele. São as peças. Suas peças hoje, elas estão por onde, assim? Olha, eu já pintei mais de 2.000 trabalhos, né? Porque, gente, 2.000. Eu sou um artista que pinto muito, né? E também não sou o único. Ainda hoje, por exemplo, assim, você está pintando? Todo dia. Todo dia em casa? Você tem um ateliê em casa? Eu sou o meu funcionário. Você tem um ateliê em casa? Você trabalha em casa? Tem. Aí você vai lá e normalmente você termina o quadro naquele dia ou vai pintando? Isso depende muito de um trabalho para outro, mas eu gosto de dizer que eu sou meu funcionário, eu cumpro o meu horário. A Yellow Woman, você pintou em um dia? É um quadro pequeno, né, relativamente pequeno, apesar de que eu gosto muito de quadros grandes. Né? Pinto muitos quadros grandes. A gente tem algumas fotos para mostrar aí do Fred Svendsen, de alguns trabalhos dele, inclusive de uma escultura. Aí você vai contando aí pra gente essas histórias. Isso aí eu fui retratado por uma amiga, eu gostei que ela me deixou muito bonito. Quem é a artista que fez? Foi Fran Lima. Fran Lima, então. Então você, o artista retratado. E você, essa tela tá onde hoje? Essa tela, ela tá comigo. Tá com você? Ela tá comigo. Eu também guardaria uma tela minha. Eu tenho vontade, quem sabe um dia eu terei uma tela minha. Isso foi uma exposição que eu fiz chamada Nunca, não é? E que as telas, elas têm, é como se fossem meio que esculturas, né? Ela é uma escultura, são objetos. São objetos, eu faço objetos, além de pintura, eu sou desenhista, designer, pintor e escultor, né?
Então, isso são esculturas de parede, como você mesmo falou. Elas são feitas em madeira e elas ficam na parede. Ela tem uma grande vantagem, porque o arquiteto, às vezes, ele gosta do trabalho, mas não gosta do fundo do trabalho. Então, essa minha ideia é de que a pessoa bota o quadro no fundo que quer. Bote, coloca na cor que quiser. E tem uma coisa, ela é marcante, né? Ela leva uma assinatura bem diferente, né? Você já bate o olho e já vê que tem aquela identidade. A forma você varia com o fundo que quiser. Essa primeira, por exemplo, vamos voltar, só aquela tela. Essa primeira é o quê? O que você representou? É uma figura grande, né? Assim, nem sei dizer o que representa. Eu sei que é uma figura. Eu gosto de dizer sempre que eu sou, antes de tudo, um inventor. Porque quando a gente pega um trabalho ou uma parede em branco e cria uma figura que ela não existe, ela passa a ser uma invenção. Ela passa a ser uma invenção. Né? Então, isso é uma invenção. Uai, é uma figura que... Muito legal. Olha, aí já tem... A gente já vê essa... Eu me lembro desse trabalho, ele pertence aí a um amigo de vocês e chama-se um cabeça de manga. É uma manga. E ele pertence a quem? Agora eu fiquei curiosa. Ele pertence a Ricardo Castro. Ricardo Castro. Tem ele em casa? Olha aí. Eu me lembro. Tem uma tela dela. Esse trabalho fez parte da exposição Nunca. Essa exposição Nunca foi uma exposição muito interessante que eu fiz, baseado no pensamento do grego, né? De que nunca mais a gente vai ter essa conversa. Então, se você pensar nisso, você acaba enlouquecendo. Que legal. Porque nunca mais a gente volta ao minuto anterior. Nunca mais. Aí ele dizia que nunca mais você toma banho nas mesmas águas. E aí, pensando nessa tese dele, Essa faz parte teoria, também de Nunca? Fez parte. Que legal. 45 telas que eu chamei da exposição Nunca. E agora você está em cartaz na Galeria Gamela com a exposição Frutos da Paixão, dos artistas. Aí, peraí, vamos só terminar de contar as histórias das suas fotos. Aí esse é o ateliê? Esse é meu ateliê, E fica desse jeito mesmo que está aí? Fica. Se a gente chegar lá agora, vai estar assim. É uma esculhambação. Uma esculhambação que a gente queria ter, viu? A gente queria ter essas telas. É uma esculhambação organizada. E aí é um trabalho que foi muito comentado recentemente, né? Essa é a baleia. É uma grande escultura, né? Uma homenagem que eu fiz às baleias. E ela tem 8 toneladas de aço, né? E ela está num dos pontos turísticos mais visitados de João Pessoa, né? Da Paraíba. E ela é muito visitada, né? Muito visitada. É interessante, muita gente já disse que parece com um cachimbo, que parece com um ponto de interrogação. Para você ver como é a coisa do artista. É uma baleia, mas se você não disser que é uma baleia, acho que poucas pessoas vão dizer que é uma baleia. É a sua baleia. Porque ela não tem a intenção da... Até porque se fosse aquela... Né? Se fosse você que fosse colocar a reprodução de uma baleia, não seria talvez uma arte... Tem uma coisa, né? Essa coisa de... Porque, na verdade, é uma representação de uma baleia, né? Que só tem na sua cabeça. Só tem na minha. Só tem na sua. Eu jamais faria uma baleia normal para botar lá, porque eu ia estar sendo incompetente comigo mesmo e com a natureza, porque eu não sei fazer uma baleia como ela é. Então, para mim, ela é isso aí. É uma representação, é uma homenagem. Como homenagem, ela não tem a necessidade de ser uma cópia fiel. Eu conto até uma história rapidinha, bem pequenininha, porque quando eu estava implantando ela lá, ela tem 8 toneladas e tem 500 quilos de ferro enterrada no chão, porque ela tem que ser muito segura, né? Ela é muito pesada. Aí o cara que estava implantando, né, o trabalhador da obra, aí disse, mas rapaz, quem contratou esse artista é um doido. Porque ele ficou sem entender, né? Ele, ao invés de botar uma estátua de um Cristo, aí ele vai botar um negócio desse e ainda chama de baleia. Aí, ele não sabia que era eu. Ele não entendeu, o autor, né? E ele disse, rapaz, eu conheço o artista. Eu disse, eu conheço o Sou artista. eu, tá? Desculpa aí. E eu acho que isso aí é uma representação só. Aí ele disse, agora eu entendi. Aí ele entendeu. E rapidinho ele entendeu, né? Rapidinho. essa escultura, essa obra, você levou quanto tempo? Como é que foi? Eu passei 3 meses fazendo. 3 meses fazendo. Foi aí como foi? Você primeiro esboçou? Intenso. Primeiro chegaram e disseram, eu quero uma obra sua na estação. Como é que foi essa? Foi.
Aí você foi lá e existia essa temática da baleia ou não? Não tinha nada, era do zero e você criou? Não, nada. Eu tinha muita vontade de fazer uma homenagem. E assim, com esse trabalho, eu dei início a grandes monumentos em João Pessoa. Porque até então, João Pessoa só tinha esculturas pequenas, de 1 metro, 2 metros. Até a mais importante que a gente conhece, que é a de Jackson Ribeiro, que é o Porteiro do Inferno, é uma esculturazinha de 1,5 metro, não é? Por 70 centímetros. Aí eu sempre imaginei que no dia que eu fizesse uma escultura para um lugar público importante, como a Ponta do Cabo Branco, inclusive eu fiz um documento para que ela continuasse até se acabar na Ponta do Cabo Branco. Eu fiz para a Ponta do Cabo Branco. Aí o que é que eu poderia fazer para a Ponta do Cabo Branco, a não ser uma baleia, até porque a Paraíba é um dos países, um dos estados mais importantes do mundo em baleia. Não sei se você sabe disso, mas é a Noruega e a Paraíba. Elas vêm naturalmente para a Praia de Costinha. Então eu acho isso um Lucena, fenômeno, né, que tinha... um presente de Deus para a gente. Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer uma homenagem às baleias. E eu quero que fique na Ponta do Cabo Branco. Um lugar estratégico, para sempre, porque eu vou morrer 20 vezes e ela vai estar lá. E ela vai estar lá. Vai estar lá porque eu fiz com a chapa de 1 polegada de ferro. E mesmo se com o tempo, vai que com o passar aí dos séculos, a barreira vai caindo, vai ser uma baleia que vai sair. Você já pensou, parou para pensar nisso? Vai ser uma baleia que vai cair no mar, né? Eu acho que a gente não chega lá, né? Não, a gente não, tá? Com certeza não. Vai chegar até ela. A não ser que aconteça alguma coisa. Não vai, não vamos por aqui. Não vamos. Ó, Fred trouxe aqui um livro maravilhoso que faz uma homenagem à sua obra. E ele leva um prefácio de ninguém menos, ó. Ai, já tá aqui Ai, gente, já tá autografado. Já autografei para você aí. Eu tenho um prazer aqui no Happy Hour, que é de receber artistas desse... Olha, deixa eu... Abra aqui. Aqui. E ele, gente, tem um prefácio do Ferreira Goulart, que é um dos escritores mais... tem uma expressão, assim, para a literatura, para a cultura brasileira e mundial, inclusive. Deixa eu ler rapidinho aqui. Se considerarmos no curso da arte moderna a passagem do figurativismo à abstração, podemos situar a arte de Svensson, eu falo seu nome certo? Correto. Svensson, exatamente nesse ponto de transição. A sua marca pessoal consiste precisamente em explorar o momento em que a linguagem abstrata, ainda impregnada da vivência figurativa, expressa essa ambivalência. Com isso, ela nos faz viver a experiência de uma metamorfose, quando o traço, a linha, a mancha, tornam-se quase acidentalmente matéria da invenção de novos e inusitados seres. Ai, que coisa linda! É um poema, né? É um poema, uma coisa maravilhosa. O maior presente que eu recebi na minha vida, porque... Eu imagino, Ferreira Goulart escrevendo inclusive, aí no fim, ele diz bem claro que eu sou um criador de novos e inusitados seres. Ele cria até seres com a arte, né? Com isso aí, ele... O que ficou de mensagem? Assim, quando você leu esse prefácio, o que fica assim, marca, o que você traduziria para as pessoas como isso daí? Olha, primeiro, assim, ele foi muito importante porque ele viu minha exposição e gostou muito e se propôs, né, a escrever esse verbete espontaneamente. E aí, quando ele me mandou, eu fiquei encantado, porque primeiro eu tive o prazer também de estar com ele 2 vezes no Rio de Janeiro, uma pessoa extremamente interessante, importante, famosa, querida por todo mundo e artista plástico também. Ele era um pintor também, não é? Ele não mostrava os trabalhos dele, mas ele era um pintor concreto. E aí eu fiquei muito, muito feliz de saber que ele colocou que eu sou um inventor de novos seres. Ele me dá uma responsabilidade muito grande, porque em nível de Brasil, não é? O meu trabalho ele é marcante, ele é conhecido no país inteiro por ser um dos únicos artistas que desenvolve esse trabalho. Eu diria até que eu sou o único, no momento, eu sou o único artista que faço esse trabalho, que é o expressionismo fantástico. Então, para mim, foi uma marcação muito grande. Muito legal, muito legal. Posso deixar um convite aqui para você voltar? Pode. Pra gente, porque você falou que a gente nunca mais vai ter essa conversa, mas a gente pode ter outras. E eu estou pensando em tantos outros assuntos para conversar com você. E o nosso tempo aqui, a gente faz... O Happy Hour é tipo uma mistura. A gente sempre mistura um primeiro bloco
meio maluco com várias notícias e um segundo bloco com alguma pessoa que vem. Só que às vezes a gente o espaço fica bem resumido. Então aí eu estou pensando em vários temas aqui, então já fica esse convite. Eu agradeço que demais. A gente vai... Pra gente retomar pode aqui. Pode crer. E, gente, quem quiser o livro, onde é que encontra? Olha, encontra na Livraria Leitura e na Livraria do Luiz. Na Livraria Leitura, na Livraria do Luiz. Livraria. Que é um livro fantástico, que mostra o trabalho do Fred Svendsen, que é aí... Eu tenho outro livro, sabe, Clara? Tem outro livro. Eu tenho outro livro, mais antigo do que esse, que chama-se Olhos de Trator. É um livro todo colorido, só de pinturas. E esse é só de desenho. Essa capa aqui, ela expressa o quê? Olha, isso é uma radiografia. Radiografia. É uma radiografia de uma pessoa. Então, realmente, como diria, só esse finalzinho, invenção de novos e inusitados seres. Isso. É o traço Você vai achar aí vários de Fred Svendsen. Que não existe. Só existe Que maravilha, viu? Olha aí, origem dinamarquesa. A gente pode até puxar aí alguns assuntos aí. Pode sim. Olha, os dinamarqueses são o povo mais expressionista do mundo. Ele e os alemães, né? É tanto que Hans Christian Andersen, aquele que fez aquela sereinha que tem na entrada da Dinamarca, sai dos contos dele. É um dos maiores artistas de contos fantásticos do mundo, é o dinamarquês. E faz parte da tua história genealógica, tá aí em você. Exato. Isso é bem interessante, essa coisa, né? Eu trouxe isso no sangue já. Você é de João Pessoa? Eu sou de João Pessoa. É de João Pessoa, mas tudo que vem, né? Vem isso tá no sangue. Tá no sangue, né? Eu já comecei assim. Aparece aqui, ó, na arte. É interessante isso, né? Então, para pensar... A vida é muito louca mesmo, assim. O mundo ele é perfeito e imperfeito nas suas construções. Foi um prazer ter você aqui. Prazer todo mundo. E eu espero que você volte e vá conferir. O Fred também está em exposição na Galeria Gamela, Frutos da Paixão. Isso. Todos os dias está aberto, todos né? Os dias, vai ficar até maio. Roseli está lá de plantão. Lá também tem várias telas que as pessoas podem adquirir, levar para sua casa, de outros artistas e tudo. Muito bacana. É a galeria mais antiga de João Pessoa, né? Eu trabalho com ela há 35 anos. Tem rede social? Tenho sim. Pode falar. Svendsen Gallery, não é? Svendsen Gallery. É Svendsen Gallery, que é o meu Instagram, e Svendsen Oficial. Svendsen Oficial, Svendsen Gallery, que é galeria em inglês, né? O Gallery. E o Svendsen, que é esse artista. E no Google, quem botar meu nome vai encontrar. Só você vai encontrar, tem tanta coisa. Tem muitas informações. Tem muito, porque eu tenho blog, tenho Face, tenho tudo. Tem muita coisa. Ó, foi um prazer ter você aqui, viu? Prazer todo meu. Vamos lá conferir. E você já sabe, esse programa vai ficar registrado. A gente não vai conversar de novo, mas ele vai estar lá no YouTube por muitos e muitos anos aí para você conferir esse papo que eu tive hoje aqui com o Fred Svendsen. Happy Hour com Clara Torres. Beijo.